Oi, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Isabelle e esse aqui é o meu canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer uma proposta um pouco diferente. Eu vim trazer um devocional, era algo que eu já estava sentindo no meu coração de trazer, mas hoje isso me despertou de uma forma muito diferente, até porque eu estava preparada para gravar outro vídeo que era relacionado à literatura, eu estava com um roteiro assim na minha cabeça do que eu ia falar, mas esse versículo ele me ministrou. Ele já tinha me ministrado antes, há muito tempo, e eu senti no coração de trazer ele aqui. Eu não sei com quem Deus quer falar através da minha vida, mas eu espero realmente que vocês recebam essa palavra, que vocês possam ser ministrados da maneira que eu fui ministrada. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo? Gente, agora a gente vai prosseguir com a leitura da palavra e também a meditação nela. A minha versão da Bíblia é a NVT. Talvez a sua versão seja um pouco diferente, dependendo da versão, o vocabulário é diferente. Então, a leitura que a gente vai trabalhar, ela se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 34 ao 38. Vou iniciar. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Bem, trabalhando primeiramente nesse versículo inicial, o que seria tomar a nossa cruz? O que seria negar a si mesmo? Hoje em dia, muito se fala sobre o amor e pouco se fala sobre a renúncia, sobre negar a si mesmo, negar as suas vontades, aos seus desejos, às vezes negar alguns sonhos. E é dolorido trabalhar sobre isso e às vezes é um tema muito complicado de se falar, porque Cristo, ele é amor, ele é bondade, ele é tudo que é de bom na vida. Mas assim como um pai, ele estipula a regra ao seu filho, pois ele sabe o caminho melhor a se seguir. E às vezes é sim necessário, na verdade sempre é necessário a gente estar renunciando, negando a nós mesmos, pois nós não somos bons, nossa natureza ela é pecaminosa, ela traz muitas coisas, muitos frutos de pecados. Nós temos pensamentos ruins, desejos ruins. Às vezes pensamos em fazer coisas que não pertencem ao Senhor e às vezes fazemos coisas que não pertencem ao Senhor. Mas quando conhecemos Cristo, nova criatura somos. Tudo aquilo fica no passado e dali pra frente nós guiamos o nosso caminho com o Senhor. Então nós temos sim que negar constantemente. Não é eu vou me negar um dia e amanhã eu faço um pouquinho ali, e depois eu nego no outro dia e eu vou tentando. Não, é todo dia tomar a sua cruz e negar a si mesmo. Negar os seus pensamentos ruins, negar os seus desejos ruins, negar aquilo que você sabe que não pertence ao Senhor. Às vezes você tá estressado e aquela parte sua que é brigar com uma pessoa que tá te pirraçando, tá te provocando, você tem que negar essa parte de si, você tem que renunciar a ela. Ah, mas eu vou ser bobo, eu vou de ficar escutando as pessoas falarem comigo. Às vezes é muito difícil realmente a gente estar a negar a si mesmo todos os dias, negar os nossos desejos, porque muitas pessoas enfrentam lutas diárias, tanto com o seu gênio, quanto com vícios passados. Mas Cristo ele vê a nossa luta constante e tomar a nossa cruz, seguir esse evangelho que muitas das vezes não é um caminho fácil. A Bíblia já fala que a porta do justo, a porta do evangelho não é uma porta estreita, ela não é uma porta larga, porque é difícil passar sobre ela, é difícil a gente caminhar no caminho do Senhor, mas não significa que seja impossível, pois Cristo ele vê a nossa determinação para seguir esse evangelho. Então, o que nós estamos fazendo? O que estamos buscando? Estamos verdadeiramente negando essa parte de nós pecaminosa, ou às vezes nós só maquiamos ela e fingimos que estamos escondendo. Fingimos que estamos escondendo isso que está dentro de nosso coração, isso que agimos com as atitudes e maquiamos como se fôssemos santarrões. Porque muito se fala sobre o puritanismo, sobre ser santo, mas pouco se fala sobre as renúncias que é necessário para seguir o caminho do Senhor. Agora, prosseguindo com a leitura no versículo de número 35, se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Muitas das vezes nós achamos que ganhar o mundo é maravilhoso. Nós não queremos às vezes renunciar, porque a gente acha que tudo que está no mundo é de bom, tudo que está no mundo
é prazeroso, não há nada ali que, tipo, vai suprir. Às vezes a gente quer ficar com Deus e com o mundo, mas assim como a própria Bíblia fala, não há como servir dois senhores, pois amará um e odiará outro. Aqui, nessa parte, prosseguindo, fala que vantagem é de ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida. Do que adianta você ganhar o mundo inteiro e continuar com esse vazio no seu coração? Porque você sabe que não adianta quantos copos de bebida você tome, quantas festas você vá, quantos relacionamentos você se envolva, quantas pessoas você fique, quantas drogas você use. Nada vai preencher esse vazio que está no seu coração, pois esse vazio só pode ser preenchido por uma pessoa, por um ser que é Cristo, que desceu em carne para salvar as nossas vidas, que morreu por nós. Quando verdadeiramente conhecemos o Evangelho, quando verdadeiramente conhecemos o Senhor, meditamos em Sua palavra, nós entendemos o seu amor e a sua graça. Chegamos a ficar constrangidos, porque não compreendemos como um ser tão maravilhoso, alguém tão iluminado e abençoado pode nos amar dessa forma, pode amar pessoas tão pecadoras. Às vezes nos olhamos no espelho, olhamos os nossos pecados, olhamos aquilo que fizemos de errado, as nossas dores, os nossos vícios, as nossas ações do passado. E pensamos, como pode um ser tão maravilhoso e glorioso me amar? Mas Ele nos ama e nunca iremos compreender esse amor e essa graça. Mas é sim necessário renunciar a tudo isso. Paulo, ele fala que viver é Cristo e morrer é lucro, pois ele conheceu verdadeiramente o Evangelho. Ele fala em uma de suas cartas, que eu não me recordo no momento, que ele já teve tudo e já teve nada, mas que quando ele estava com Cristo foi a melhor época dele, foi a melhor fase dele, porque ele conhece o verdadeiro amor de Cristo. Então, quando verdadeiramente conhecemos o Senhor, não adianta nada. Nós vemos que a bebida, que as drogas, que os relacionamentos, nada daquilo preenche esse vazio, porque ele só pode ser preenchido por Cristo. Queremos nos encher desse mundo, não queremos renunciar aos vícios dele, achando que o Senhor, ele sempre estará ali, apoiando. Falamos muito que o amor de Deus, ele é tudo, que Deus, ele te ama, mesmo que você continue fazendo tudo que você faz de errado. Realmente, Deus, ele continua a te amar, mas isso não significa que você não há de ser julgado pelo que você faz, pois todos os pecados que temos serão julgados no dia do juízo final, e Deus, ele será um Deus justo. Ele é um Deus que cuida, é um Deus que ama, mas ele também, ele é um pai que está pronto para disciplinar o seu filho. Então, se o seu pai fala para você, ande por aqui porque é o melhor caminho, siga por aqui, não olhe para cá, não olhe para lá, olhe para mim que sou alvo, olhe para mim que sou Cristo, que sou o teu pai, e você se desvia do caminho, você segue por outro caminho, você vive em outra vida, e você não se arrepende, ao tempo da sua disciplina. Mas, meus irmãos, não se preocupem, ainda estamos aqui. Estamos com a oportunidade de renunciar a nós mesmos. Então, temos essa oportunidade de viver o verdadeiro evangelho, de nos enchermos da palavra de Deus. E o que é o verdadeiro evangelho? O verdadeiro evangelho é isso, meus irmãos. É a palavra de Deus. Algo que muitas vezes é pouco, infelizmente, ministrado pelas pessoas. Se fala muito sobre o dinheiro, se fala muito sobre a prosperidade, se fala muito sobre aquilo que Deus pode nos dar, em pouco sobre o que nós podemos dar a Ele. Você tem entregue a Deus, você tem entregue a sua melhor adoração, você tem servido como um servo fiel, você tem renunciado à sua vida da carnal, aos seus desejos, aquilo que Ele mandou você renunciar ou não. Você apenas tem maquiado, ou você tem fingido que a sua vontade é dele. Porque às vezes Deus, ele fala, não aceita essa vaga de emprego porque ela não é da minha vontade. Renuncia a essa amizade, renuncia a esse relacionamento que tá te fazendo mal, que a sua família toda te fala, mas você é o único que não quer escutar. E você não, você jura que Deus tá te falando que não, você tem que permanecer nesse relacionamento, que esse emprego, ele é pra você. E aí depois, meus irmãos, quando acontece uma coisa ruim, acontece uma coisa fatídica, quando você é demitido daquele emprego, quando você passa por uma situação horrível naquele relacionamento, você culpa Deus, fala, por que o Senhor não me avisou antes? Mas no fundo, você sabe que Ele há de te avisar, Ele está te avisando há muito, muito tempo, mas você quis seguir os seus desejos, quis seguir as suas vontades, não quis renunciar quando Ele disse para se renunciar. E como bom pai, Ele vai deixar o seu filho aprender com os próprios erros, porque Ele está te criando para que você possa amadurecer. Deus, Ele nos mostra o caminho, mas é nossa decisão seguir ou não. No versículo 38, no 37, ele fala,
E o que daria o homem em troca de sua vida? 38. Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Falar da vergonha do Evangelho é algo que mexe um pouco comigo, porque eu cresci em um lar cristão, mas tive um momento da minha vida em que eu me questionei muito sobre muitas coisas. Eu comecei a andar com umas influências, eu nunca cheguei a desviar da igreja, fazer coisas absurdas, mas eu tive pensamentos de dúvida, de questionamentos. Eu comecei a me afastar do Senhor, e quanto mais me via, e eu me via longe, longe da palavra, eu me via longe do Evangelho. E às vezes eu tinha vergonha de agir como cristã, de ser como cristã, porque era careta, porque as pessoas não viam bem, porque você não é legal se você faz isso. Mas a palavra do Senhor, esse Evangelho, essa Bíblia, ela fala que quem se envergonhar do Filho de Deus, de Cristo, ele também se envergonhará de você no dia do juízo. Deus, ele é tão maravilhoso, a graça dele é tão imensa, o amor dele sobre nós é tão imenso. Como podemos nós, meros mortais, que temos a oportunidade de viver esse amor, nos envergonharmos? E eu falo mesmo, e eu não digo apenas de envergonhar de pregar o Evangelho, que muitos de nós, às vezes, temos sim vergonha de pregar o Evangelho, de sair nas ruas e proclamar o nome do Senhor, de subir no púlpito e falar, eu amo a Cristo verdadeiramente. Isso é verdade. Nós temos essa vergonha, mas eu não me trato apenas dessa vergonha, que também é errada e é pecaminosa. Eu falo sobre a vergonha, aquela escondida. Aquela quando você está no seu ciclo de amigos, que você tem vergonha de agir como um cristão, que você tem vergonha de falar de Deus, que quando toca no assunto de Cristo, você fica assim, eu sou cristã, mas você não age como um cristão. Você tem vergonha de falar, eu sou filha do Altíssimo, eu sou filho do Altíssimo, eu sirvo ao Senhor sim, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Quando é seu momento de se posicionar sobre o Evangelho, você não se posiciona, porque você tem vergonha do que as pessoas vão pensar sobre você. Mas a questão é, você está vivendo essa vida para agradar aos outros pra quê? E depois você chega na igreja, veste uma roupa totalmente diferente, age de uma forma totalmente diferente, diz algo que você não diria em público, e você acaba carregando uma máscara em cada lugar que você está. Você leva uma máscara para a igreja, leva uma máscara para sua escola, para sua faculdade, para o seu trabalho, e a cada lugar você interpreta um personagem. A gente viu uma grande peça teatral. Do que vai adiantar? Você não está vendo a sua vida verdadeiramente, não está sendo quem Cristo chamou você para ser. Está se envergonhando do que Deus te deu, se envergonhando do amor dele. E isso, meus irmãos, isso tem um preço grande, enorme, imensurável. Porque quando chegarmos lá, ele irá olhar para você e falar, apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Eu não te conheço. Eu não conheço você. Eu não conheço aquela pessoa que sobe no púlpito, prega e diz sobre não ter vergonha do Evangelho. Mas quando chega no ciclo de amigos, é o primeiro a rir das piadas de escárnio, é o primeiro a falar palavrão, é o primeiro a falar, eu sou cristã, mas eu não sou aquela cristã chata. E sim, muitos cristãos, eles são muito religiosos, eles impõem coisas erradas, mas nós, por esse motivo, devemos nos impor como verdadeiros cristãos, para mostrar que o Evangelho não é aquilo que muitas pessoas deturpam. Mas às vezes nós mesmos, nós nos perdemos dentro do nosso âmbito de amizade. E em vez de sermos a influência sobre aquelas pessoas, sermos a luz, nós somos os influenciados. Nós nos permitimos nos afastar, nos esfriar, nos encher daquilo que é do mundo. E aí nós chegamos e vivemos duas vidas. Somos duas pessoas completamente diferentes. E aí chega a questão, não há como servir a dois senhores, pois amará um e odiará o outro. Não tem como você estar em cima do muro. Ou você serve a Cristo, ou você serve ao inimigo. Quem você tem escolhido ser? Quem você tem plantado? O que você tem plantado sobre a sua vida? O que você tem refletido às pessoas? As pessoas, elas veem um servo de Deus, elas percebem só sobre as suas ações que você não é uma pessoa comum. Você mostra, tanto no seu jeito de agir, nas suas ações, nas suas palavras, que você é diferente. E eu não digo com um tom de superioridade, mas eu falo com um tom de humildade. Você tem mostrado quem você é verdadeiramente? Ou apenas vestido uma máscara? Ou apenas escolhido servir ao inimigo? Porque me perdoem, meus irmãos, o Senhor fala que quando somos mornos, Ele nos vomita. Se você está no meio do muro, na realidade você não está.
Você já escolheu um lado. Eu te garanto que esse lado não é o de Cristo. Então, vamos começar a nos autoanalisar as nossas vidas e perceber o que verdadeiramente provém de Cristo. O que podemos fazer para cada dia amadurecermos e como podemos refletir a luz dele. E o primeiro passo é não tendo vergonha daquele que nos amou e morreu por nós. Bem, infelizmente nós chegamos ao final desse vídeo. Eu espero que essa palavra ela tenha ministrado sobre o seu coração. Eu não estou muito acostumada a fazer isso de gravar com a câmera. Eu ainda estou nesse início do meu canal no YouTube. Mas verdadeiramente eu espero que Deus ele tenha falado através da minha vida com você. E eu realmente espero que essa mensagem te faça refletir espiritualmente. Então é isso. Se você gostou do vídeo, curte, por favor, me acompanha, me segue para ver mais devocionais como essa, mais ministrações, também ver um pouco mais do meu dia a dia. Eu realmente espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.